Na noite em que Leonardo Valença decidiu anunciar publicamente a mulher com quem pretendia reconstruir a própria vida, ninguém no salão da mansão imaginava que, atrás das paredes cobertas de mármore e dos lustres de cristal, existia um segredo capaz de transformar aquela celebração luxuosa num escândalo impossível de apagar. Muito menos imaginavam que a primeira pessoa a encontrar esse segredo não seria um advogado, nem um jornalista, nem um sócio desconfiado. Seria uma garçonete pobre, cansada, invisível para quase todos, que entrou naquela casa apenas para servir champanhe e saiu de lá carregando nos ombros o peso de uma verdade que podia matar. A chuva caía grossa sobre os jardins da propriedade, desenhando rios apressados sobre os vidros imensos da mansão Valença. Do lado de dentro, tudo brilhava com uma perfeição irritante. Talheres de prata alinhados sobre toalhas impecáveis. Arranjo de flores importadas espalhando perfume pelo ar. Homem de terno escuro falando baixo sobre negócios milionários. Mulheres cobertas de joias, sorrindo como se o mundo jamais tivesse conhecido dor. No centro de tudo aquilo, os garçons deslizavam discretos entre as mesas, como sombras uniformizadas treinadas para não existir. Mirela Santos segurava a bandeja com as duas mãos, mantendo o pulso firme apesar da ardência no braço direito. Trabalhava desde cedo. Primeiro no restaurante onde fazia turnos fixos durante a semana. Depois correrá até o buffet para aquele evento extra que prometia uma boa gorjeta. E naquela altura da noite, os pés já latejavam dentro do sapato apertado, a lombar doía, e o estômago reclamava do café ralo que tomara às pressas antes de sair de casa. Mas ela conhecia bem esse tipo de cansaço. O corpo reclamava, a mente obedecia, e a vida seguia porque gente como ela não tinha o luxo de parar. Passou diante de um espelho enorme e por um segundo viu o próprio reflexo. O vestido preto simples do uniforme. O cabelo preso num coque discreto. O rosto bonito, mas marcado pelo desgaste de quem dormia pouco e se preocupava demais. Tinha 26 anos, mas em algumas noites se sentia com 40. Ainda assim, endireitou os ombros, levantou o queixo e continuou. Havia aprendido cedo que dignidade não dependia da roupa que se vestia nem do lugar em que se estava. Dependia de como se resistia. No canto esquerdo do salão, um grupo se abriu em murmúrios sorrisos contidos. Leonardo Valença acabará de entrar. Mirela já tinha ouvido o nome dele dezenas de vezes. Quem não tinha? Dono de um império logístico que atravessava continentes, viúvo, reservado, famoso por evitar entrevistas, aparições públicas desde a tragédia que destruíra sua família anos antes. As revistas diziam que ele era um homem frio. Os programas de TV o descreviam como um bilionário inalcançável. Mas, ao vê-lo de perto, Mirela não enxergou frieza. Enxergou cansaço. Um cansaço fundo, antigo, que nem o corte impecável do terno nem a postura elegante conseguiam esconder. Ele caminhava com a solenidade de quem aprenderá a sobreviver à base de silêncio. Alto, olhar firme, barba escura cuidadosamente aparada, ele cumprimentava os convidados com educação, mas sem entusiasmo. Havia alguma coisa nos olhos de Leonardo que desconcertava. Uma tristeza domesticada, talvez. Algo que fora obrigado a se calar por muito tempo e agora vivia preso atrás de um rosto controlado. Agarrada ao braço dele, como se já ocupasse por direito o lugar de dona daquela casa, estava Vanessa Moura, a noiva, linda de um jeito quase agressivo, como se cada detalhe tivesse sido estudado para causar impacto. O vestido claro, ajustado ao corpo, o cabelo caindo liso sobre os ombros, o sorriso afiado demais para ser apenas simpático. Ela se movia entre os convidados com naturalidade ensaiada, tocando braços, distribuindo atenção, chamando funcionários pelo gesto seco de quem não pedia, mandava. Sempre que passava perto de alguém do staff, sua expressão mudava por um segundo e a doçura desaparecia. Era rápida, mas era suficiente. Mirela percebeu. Ela sempre percebia. Talvez porque passará a vida inteira lendo humilhações em detalhes mínimos. No tom de voz de uma patroa. No jeito como um cliente devolvia o prato. Na forma como alguém dizia por favor sem realmente querer dizer. A pobreza educa os olhos. Quem depende do humor alheio para pagar aluguel, aprende a reconhecer perigo antes mesmo que ele fale. Mirela, mais rápido, sussurrou Sônia, a supervisora do buffet, surgindo ao lado dela com expressão tensa. A mesa principal quer mais espumante. E não quebra nada,
Pelo amor de Deus. Essa gente aqui cobra até o ar. Mirella assentiu em silêncio. Pegou novas taças na estação de serviço e voltou ao salão. Enquanto passava perto da mesa principal, ouviu uma convidada dizer, num tom admirado demais para parecer sincero, que Vanessa era a melhor coisa que tinha acontecido à vida de Leonardo depois do luto. Outra respondeu que era bonito ver um homem como ele finalmente deixando o passado para trás. E uma terceira, já meio embriagada, comentou que aquela união consolidaria não apenas o romance, mas também uma fortuna gigantesca. Vanessa sorriu ao ouvir, inclinando a cabeça com modéstia cuidadosamente calculada. Leonardo apenas ergueu a taça, sem confirmar nem negar. Mirella viu o momento em que o olhar dele se desviou do grupo e pousou por acaso sobre uma parede distante, como se ali existisse alguma lembrança que mais ninguém conseguia ver. Foi só um instante, mas bastou para que ela sentisse algo estranho apertando o peito. Não pena. Não exatamente. Era mais um reconhecimento. O tipo de dor que não precisa ser explicada para ser entendida. Quando a primeira leva de entradas acabou, Sônia mandou Mirella até a ala de serviço buscar mais louças. Ela atravessou a cozinha, onde cozinheiros se atropelavam entre panelas, bandejas e ordens gritadas, e seguiu por um corredor lateral. A iluminação ali era mais fraca, o ar mais frio, e o cheiro de manteiga, detergente e gás substituía o perfume caro do salão. Na mansão, como em quase todo lugar rico, bastava atravessar uma porta para sair da fantasia e voltar à verdade. Na frente, luxo e brilho. Nos bastidores, suor, pressa e invisibilidade. No fim do corredor, ela viu uma porta de madeira semiaberta, levando uma área ainda mais isolada. Não fazia parte do trajeto que Sônia indicara, mas ouviu um barulho vindo dali. Não era exatamente um som alto. Era um ruído baixo, abafado, como se alguma coisa estivesse sendo contida. Mirella parou por reflexo. Escutou melhor. O som veio de novo. Um choramingo quase sufocado, breve demais para ser percebido por alguém distraído, mas impossível de ser confundido por quem passou parte da infância embalando criança dos outros para ajudar a mãe com alguns trocados. Ela franziu a testa. Havia bebês naquela casa. Voltou um passo, pensando em ignorar. Não era da conta dela. O mundo era cheio de portas que uma mulher pobre aprendia a não abrir. Curiosidade nunca pagará a conta de luz. E, muitas vezes, custava caro demais. Ainda assim, o som voltou, acompanhado de um soluço miúdo e frágil, daqueles que rasgam a pele de quem escuta com o coração aberto. Mirella sentiu a garganta apertar. Naquele mesmo instante, uma lembrança antiga a atravessou inteira, sem pedir licença. O quarto escuro da casa onde crescerá. O calor abafado de dezembro. O rosto febril do irmão caçula, Vinícius, respirando com dificuldade no colchão fino enquanto a mãe corria de um lado para outro sem dinheiro para remédio. Mirella tinha apenas 16 anos, mas lembrava até hoje do barulho daquela respiração fraca, do medo, da impotência, do momento em que percebeu que gente pobre às vezes perde os seus não porque o destino quis, mas porque a ajuda certa nunca chega a tempo. Piscou forte, expulsando a memória. Estava de volta ao corredor da mansão. O som vinha agora mais nítido, como se a urgência tivesse criado coragem. Mirella olhou por cima do ombro. Ninguém. A correria da cozinha parecia distante. Deu 2 passos em direção à porta semiaberta. O ambiente além dela era pequeno e mal iluminado. Uma espécie de antiga sala de apoio transformada em depósito improvisado. Havia caixas empilhadas, lençóis dobrados, frascos de produtos de limpeza sobre uma estante metálica. E então ela ouviu de novo. Dessa vez não um choro. 3. Fracos, desincronizados, cansados. 3 pequenos pedidos de socorro tentando sobreviver no escuro. Mirella sentiu o sangue gelar. Aproximou-se devagar, quase sem respirar. Havia uma segunda porta no fundo, de onde o som parecia escapar pelas frestas. A maçaneta estava fria. Por um segundo, ela pensou na mãe em casa, esperando o dinheiro daquela diária para comprar o remédio da pressão. Pensou no aluguel atrasado. Pensou em como gente rica costumava esmagar problemas da mesma forma que fechava contratos, sem remorso e com dinheiro suficiente para mandar enterrar qualquer inconveniente. Mas então um dos choros falhou, como se a criança já não tivesse força nem para insistir. E aquilo bastou. Mirella empurrou a porta devagar.
O cheiro foi a primeira coisa que a atingiu. Leite azedo, talco velho, tecido úmido, ar abafado. Não era o cheiro de um quarto de bebê amado. Era o cheiro de descuido, de clausura. A lâmpada única pendurada no teto lançava uma luz amarelada e triste sobre um espaço pequeno demais para abrigar qualquer vida com dignidade. E no chão, improvisadas com cobertores finos e caixas grandes de papelão reforçado, estavam 3 crianças, trigêmeos, 2 meninos e uma menina, pequenos demais, magros demais, agitado por um choro cansado e parecia mais hábito do que esperança. As roupinhas estavam limpas, mas gastas. Os rostos, vermelhos de calor. Os braços minúsculos se moviam no ar à procura de colo, de conforto, de qualquer sinal de que o mundo não os tinha esquecido. Mirella ficou imóvel. Seu cérebro recusou a cena por alguns segundos. Aquilo não fazia sentido. Não dentro daquela mansão. Não atrás de uma festa milionária. Não a poucos metros de um salão onde pessoas brindavam ao amor, ao futuro e à elegância. Mas os bebês estavam ali, reais, vivos, escondidos como algo vergonhoso que não podia ser visto. A menina virou o rosto na direção da porta e soltou um chorinho rouco. Mirella se ajoelhou sem pensar. Estendeu a mão com cuidado, como se temesse assustá-la ainda mais. Quando os dedos dela tocaram a manta fina que cobria a criança, percebeu o calor excessivo vindo do corpinho. Febre. O coração disparou. Ela levantou os olhos e então viu. Em cada pulso havia uma pulseirinha hospitalar azul, daquelas colocadas logo após o nascimento. O material estava gasto, mas a impressão ainda podia ser lida. Mirella aproximou-se da menina primeiro, depois do menino mais próximo. E, quando decifrou o sobrenome repetido nas 3 pulseiras, seu corpo inteiro pareceu perder a força. Valença, o mesmo sobrenome de Leonardo, o mesmo sobrenome do homem que, naquele exato momento, sorria sem saber de nada diante de dezenas de convidados. Mirella recuou um passo, com a respiração presa na garganta. O mundo lá fora continuava brilhando, tilintando, celebrando. Mas ali, naquela sala abafada, a verdade respirava fraca dentro de 3 caixas improvisadas, esperando que alguém tivesse coragem de olhar para ela. Foi quando uma voz surgiu atrás dela, baixa e dura como uma faca encostando na pele. Eu não teria feito isso se quisesse sair viva desta casa. Mirella virou devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse piorar uma situação que já parecia impossível de consertar. Na porta, encostada contra a parede com os braços cruzados, estava uma mulher de uniforme impecável, diferente do dela. Não era garçonete, era alguém da casa. O olhar duro, cansado, carregava mais do que irritação. Havia medo ali. Um medo silencioso, daqueles que não gritam, mas mandam. Feche a porta, disse a mulher, sem levar a voz. Mirella obedeceu, ainda tentando entender o que estava acontecendo. O clique da porta soou mais alto do que deveria, como se selasse algo, como se, a partir dali, não houvesse mais volta. Quem são eles? Perguntou Mirella, a voz saindo mais baixa do que imaginava. A mulher não respondeu de imediato. Caminhou até uma das caixas e ajeitou o cobertor sobre o menino que chorava mais fraco. O gesto era delicado, quase maternal, mas contrastava com a tensão estampada no rosto. Você não devia ter entrado aqui, disse finalmente. Isso aqui não é lugar para você. Mas eles estão doentes, insistiu Mirella, olhando para os bebês. Eles precisam de médico. Isso não está certo. A mulher fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase a atingisse em cheio. Quando abriu novamente, havia algo diferente ali. Não era mais só dureza. Era cansaço, culpa. Meu nome é Lúcia, disse ela, mais baixo agora. E o melhor conselho que eu posso te dar é: esquece o que você viu. Sai daqui, volta para o salão e finge que isso nunca aconteceu. Mirella balançou a cabeça devagar. Não dá. Dá sim, respondeu Lúcia rapidamente. Dá porque você quer continuar viva. Dá porque você tem família. Não tem? Dá porque gente como a gente não enfrenta gente como ela. Ela quem? Lúcia não respondeu. Apenas olhou para a porta, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo do outro lado. Mirella voltou a olhar para os bebês. Um deles começou a chorar mais alto, um som fraco,
quebrado, que parecia mais um pedido de ajuda do que um choro de verdade. Ela não aguentou. Se aproximou. Pegou o menino no colo com cuidado. Ele era leve demais. Quase não pesava. E então aconteceu. O choro parou. O bebê se agarrou ao uniforme dela com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Mirella sentiu o aperto no peito aumentar. Aquilo não era só fome. Não era só desconforto. Era abandono. Eles ficam assim o tempo todo? Perguntou, sem tirar os olhos da criança. Quase, respondeu Lúcia, com a voz falhando. Eu faço o que posso, mas não é suficiente. Por que eles estão aqui? Mirella insistiu. Silêncio. Lúcia caminhou até ela, pegou o bebê de volta com cuidado e o colocou na caixa improvisada. Depois ficou de frente para Mirella, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Você viu as pulseiras? Não viu? Perguntou. Mirella assentiu lentamente. Então você já sabe. O coração dela acelerou. Eles são filhos dele, não são? Lúcia não respondeu com palavras. Apenas fechou os olhos por um segundo. E isso bastou. Mirella deu um passo para trás, sentindo o mundo girar ao redor. Mas todo mundo acha que eles morreram. E é isso que tem que continuar achando, disse Lúcia, com firmeza. Isso é loucura, sussurrou Mirella. Isso é crime. Você acha que eu não sei, respondeu Lúcia, finalmente deixando a emoção escapar. Você acha que eu durmo tranquila vendo isso todo dia. Mas o que você quer que eu faça? Eu tenho um filho. Tenho uma família. Eu preciso desse trabalho. E essas crianças? Retrucou Mirella, apontando para as caixas. Eles não têm ninguém. A frase ficou no ar, pesada, irrefutável. Lúcia desviou o olhar, como se não suportasse encarar aquela verdade por muito tempo. Se você abrir a boca, você não vai só perder seu emprego, disse ela, voltando a encarar Mirella. Você vai desaparecer. Igual muita gente desaparece nesse mundo sem ninguém perguntar. Mirella engoliu seco. Ela acreditava. Não era ameaça vazia. Era aviso. Quem fez isso? Perguntou, mais calma agora, mas com uma firmeza nova na voz. Lúcia hesitou. Foi ela. Não foi, insistiu Mirella. A noiva. O silêncio de novo, mas dessa vez mais curto. Vanessa não podia correr o risco, disse Lúcia finalmente, quase num sussurro. Essas crianças mudam tudo. Como assim? Herança, nome, controle da empresa. Tudo, respondeu Lúcia. Se ele descobre que os filhos estão vivos, o casamento muda, o poder muda, tudo muda. Mirella sentiu um frio subir pela espinha. Então ela declarou eles como mortos. Pagou médicos. Pagou advogado. Pagou quem fosse preciso, disse Lúcia com amargura. No papel, eles não existem. Mirella olhou novamente para os bebês. 3 vidas, apagadas oficialmente, escondidas como lixo dentro de uma mansão. Ele não sabe? Perguntou. Não, respondeu Lúcia. Ele acha que perdeu tudo naquele dia. Mirella fechou os olhos por um instante. A imagem de Leonardo no salão voltou à mente. O olhar vazio, o sorriso sem vida, a forma como ele parecia carregar um peso invisível. Ele não sabia. Estava vivendo uma mentira construída por quem dizia amá-lo. Isso não pode continuar assim, disse Mirella, mais para si mesma do que para Lúcia. Pode e vai continuar, respondeu Lúcia rapidamente. Por que ninguém vai fazer nada? Porque ninguém pode. Mirella abriu os olhos. E naquele momento, algo dentro dela mudou. Eu posso. Lúcia riu, mas não havia humor nenhum no som. Você não faz ideia do que está dizendo. Eu sei exatamente, respondeu Mirella. Eu já vi o que acontece quando ninguém faz nada. A lembrança veio de novo. O quarto quente, o irmão nos braços, o silêncio final. Ela não ia repetir aquilo. Não de novo. Você vai se destruir, disse Lúcia, quase implorando agora, e não vai conseguir salvar eles. Mirella olhou para os 3 bebês, depois para a porta, depois para Lúcia. Eu já estou destruída faz tempo, disse, com uma calma assustadora. A diferença é que agora eu tenho chance de fazer algo certo. Do lado de fora, o som da festa continuava. Risadas, música,
taças se encontrando. Dentro daquele quarto, 3 vidas esperavam. E, pela primeira vez, alguém tinha decidido não ignorar. Mas Mirella ainda não sabia que, naquele exato momento, alguém já desconfiava. E que, a partir dali, cada passo dela seria observado. Naquela noite, Mirella terminou o turno como se estivesse assistindo a própria vida de fora. As mãos continuaram servindo, o rosto manteve o sorriso treinado, os passos seguiram firmes entre as mesas, mas por dentro tudo tinha mudado. Cada vez que passava pelo salão e via Leonardo ao lado de Vanessa, sentia um peso diferente no peito. Não era só injustiça, era urgência. Quando finalmente saiu da mansão, a chuva já tinha parado. O ar estava frio, limpo, mas dentro dela a tempestade só começava. Caminhou até o ponto de ônibus com a cabeça cheia demais para qualquer pensamento organizado. As imagens voltavam sem parar. As caixas no chão, os corpos pequenos, as pulseiras azuis, o sobrenome, Valença. Sentou no banco de metal e apoiou os cotovelos nos joelhos, tentando respirar com calma. Mas então, como sempre acontecia quando a realidade ficava pesada demais, o passado encontrou um jeito de invadir. Ela tinha 16 anos. O ventilador quebrado girava devagar no teto, espalhando um ar quente que não ajudava em nada. Vinícius estava deitado no colchão fino, os olhos semicerrados, o corpo pequeno tremendo de febre. A respiração vinha irregular, curta, como se cada puxada de ar fosse um esforço maior do que ele conseguia suportar. Mirella, ele tinha sussurrado, quase sem voz. Ela segurava a mão dele, tentando não chorar. Vai passar, tá? Já já a gente vai pro hospital. Mas não foram, porque não tinha dinheiro, porque a fila era longa, porque sempre havia alguém mais urgente. E quando finalmente conseguiram atendimento, já era tarde. A palavra pneumonia foi dita como se fosse apenas um diagnóstico, mas para Mirella sempre foi uma sentença diferente. Era abandono, era invisibilidade, era a prova de que, às vezes, o mundo escolhe quem merece ser salvo. O ônibus chegou com um solavanco, puxando-a de volta para o presente. Ela subiu, pagou a passagem e se sentou perto da janela. A cidade passava lá fora, cheia de luzes e gente vivendo suas próprias histórias, mas para ela tudo parecia distante. Encostou a cabeça no vidro frio e fechou os olhos. E viu de novo, não Vinícius, os 3 bebês, o mesmo desamparo, a mesma fragilidade, a mesma sensação de que ninguém viria. Mirella abriu os olhos rapidamente. Não, dessa vez alguém tinha visto. Dessa vez alguém sabia. E isso mudava tudo. Quando chegou em casa, já passava da meia-noite. A pequena construção simples parecia ainda mais silenciosa do que o normal. Empurrou o portão devagar e entrou sem fazer barulho. Na sala, a mãe estava deitada no sofá, coberta com um cobertor fino. A respiração lenta, cansada. O rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades de uma vida inteira lutando contra tudo. Mirella se aproximou, ajeitou o cobertor nos ombros dela e ficou ali por alguns segundos, observando. Era por ela. Sempre tinha sido. Cada turno extra, cada noite sem dormir, cada humilhação engolida. Tudo para manter aquela casa de pé. Para garantir que a mãe tivesse remédio, comida, dignidade. Mas agora havia mais. Muito mais. Foi para o quarto, trocou de roupa e se jogou no colchão. O corpo implorava por descanso, mas a mente se recusava a desligar. As perguntas começaram. Por que esconder? Por quanto tempo? O que Vanessa pretendia fazer com aquelas crianças? E, a mais importante de todas, se ninguém fizesse nada, o que aconteceria com elas? A resposta veio sozinha. Nada de bom. Virou para o lado, encarando o teto rachado. Eu não posso ignorar isso, sussurrou para si mesma. E naquele instante, tomou a decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, acordou antes do despertador. O corpo ainda pesado, mas a mente alerta. Preparou o café, deixou uma xícara para a mãe e saiu para o trabalho no pequeno restaurante onde fazia turno fixo. O movimento da manhã foi intenso. Trabalhadores apressados, pedidos acumulando, pratos indo e vindo sem parar. Mas, diferente de outros dias, Mirella não estava no automático. Estava observando, pensando, planejando.
Quando o movimento diminuiu, sentou-se no fundo do balcão e pegou o celular. Digitou o nome que não saía da cabeça. Leonardo Valença. Resultados surgiram imediatamente. Matérias, entrevistas antigas, fotos. Abriu uma das notícias mais antigas. Empresário perde esposa e trigêmeos no parto. Leu cada linha com atenção. A esposa, Helena Valença, tinha morrido durante complicações no parto. Os 3 bebês, segundo o laudo médico, não sobreviveram. O enterro foi discreto. Leonardo se afastou da mídia por meses. Mirella engoliu seco. Mentira. Tudo mentira. Abriu outra matéria mais recente. Leonardo Valença anuncia noivado com a empresária Vanessa Moura. Na foto, os dois sorrindo. Perfeitos. Construídos. Mirella ampliou a imagem. Olhou para Vanessa e, pela primeira vez, enxergou além da aparência. Não era só ambição. Era frieza. Era cálculo. Era alguém capaz de apagar 3 vidas inteiras como se fosse um detalhe inconveniente. Guardou o celular. Agora tinha certeza. Aquilo não era coincidência. Era um plano. E alguém precisava quebrar esse plano. Mas como? Ela era só uma garçonete. Sem dinheiro. Sem poder. Sem influência. Contra uma mulher que tinha tudo. A resposta veio com outra lembrança. Vinícius. O hospital. A espera. O silêncio. Ela não tinha poder naquela época. E perdeu. Agora, ainda não tinha poder. Mas tinha algo que não teve antes. Conhecimento. E, talvez, uma chance. No fim do turno, enquanto limpava uma mesa, percebeu algo. Um dos clientes comentava sobre um evento. Vai ter outra festa na mansão do Valença semana que vem. Mirella parou por um segundo. O homem continuou. Dizem que vai ser o anúncio oficial do casamento. Com imprensa, gente importante, tudo. O coração dela acelerou. Uma festa, pública, cheia de testemunhas. Aquilo não era só um evento. Era uma oportunidade. Mirella terminou de limpar a mesa, mas a mente já estava em outro lugar. Se conseguisse entrar de novo, se conseguisse provas, se conseguisse expor tudo na frente de todo mundo, Vanessa não teria como esconder, não teria como manipular, não teria como mentir. Mas isso significava voltar. Voltar sabendo o risco. Voltar sabendo que, se fosse descoberta, não teria segunda chance. Mirella saiu do restaurante naquele dia diferente, mais leve, mais decidida, mais perigosa, porque agora não era mais só sobre indignação, era sobre ação. E pela primeira vez desde a morte do irmão, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Mas o que ela ainda não sabia era que, enquanto começava a planejar como entrar novamente naquela mansão, Vanessa já tinha começado a planejar como garantir que ninguém mais chegasse perto daquele segredo. O primeiro sinal de que Mirella já não estava mais segura veio 2 dias depois. Era fim de tarde no restaurante. O movimento tinha diminuído, o barulho das panelas da cozinha era mais espaçado, e os poucos clientes restantes conversavam baixo, cansados depois de um dia longo. Mirella limpava uma mesa perto da entrada quando percebeu 2 homens sentados sem pedir nada. Terno escuro, óculos escuros, postura rígida. Não estavam ali para comer. Estavam ali para observar. Ela tentou ignorar. Continuou limpando a mesa, organizando os talheres, recolhendo pratos, mas sentia os olhares, pesados, fixos, calculados. Quando passou perto deles, um dos homens ergueu a cabeça lentamente. — Você é a Mirella? Perguntou, em tom neutro. O coração dela acelerou, mas o rosto permaneceu firme. — Sou. Precisa de alguma coisa. O homem inclinou levemente o corpo para frente, como se aquilo fosse apenas uma conversa casual. — Só um conselho, disse ele. Tem lugar que não é para entrar. Mirella não respondeu. Não precisava. Ela entendeu. Os 2 homens se levantaram logo depois, sem consumir nada, e saíram. Recado dado. Ela ficou parada por alguns segundos, o pano ainda na mão. Então respirou fundo e continuou trabalhando. Mas agora sabia. Vanessa já sabia. Ou, no mínimo, desconfiava. Naquela noite, ao voltar para casa, Mirella percebeu o segundo sinal.
O portão estava entreaberto. Ela parou no meio da calçada. O coração começou a bater mais forte. Empurrou devagar. Entrou. A sala estava revirada. Gavetas abertas. Roupas jogadas no chão. Um copo quebrado perto da mesa. Mãe! Chamou, com a voz falhando. Dona Lourdes estava sentada no sofá, tremendo, com o rosto pálido. Mirela! Sussurrou ela. Mirela correu até ela. O que aconteceu? Entraram aqui, disse a mãe, com dificuldade. 2 homens. Não levaram nada, só mexeram, olharam tudo. Mirela sentiu um frio no corpo inteiro. Eles falaram alguma coisa. A mãe apontou para a mesa. Um papel. Mirela pegou. A mensagem era simples, curta, direta. Fica no seu lugar. Ela apertou o papel com força. Aquilo não era mais um aviso. Era uma ameaça. E agora não era só com ela. Era com a família. Mirela, o que você fez? Perguntou a mãe, com medo. Mirela respirou fundo. Pensou em mentir. Pensou em dizer que era engano. Mas não conseguiu. Eu vi uma coisa, mãe, disse. Finalmente, uma coisa errada. Que coisa? Mirela hesitou, mas sabia que não podia esconder. Crianças, disse. 3 bebês, escondidos, numa casa de gente rica. A mãe ficou em silêncio, processando. E você, se meteu nisso? Perguntou, quase em choque. Eu não consegui ignorar. A mãe fechou os olhos. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Depois, ela segurou a mão da filha. Com força. Você é igual ao seu pai, disse, com a voz baixa. Teimosa. Mirela quase sorriu. Isso é ruim. Depende, respondeu a mãe. Se você estiver certa, pode mudar tudo. Se estiver errada, pode destruir a gente. Mirela engoliu seco. Ela sabia disso, mas também sabia de outra coisa. Se eu não fizer nada, essas crianças vão morrer. A frase saiu simples, mas pesada, irrefutável. A mãe abriu os olhos, olhou para a filha por alguns segundos, e então assentiu, devagar. Então faz direito, disse. Não entra nisso pela metade. Mirela sentiu algo no peito. Força. Eu não vou, respondeu. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou sentada na mesa, com o celular na mão, revisando tudo o que sabia. As matérias, as fotos, os detalhes. Precisava de mais. Muito mais. Precisava de prova. Prova que ninguém pudesse negar. Prova que destruísse qualquer mentira. E então lembrou. As pulseiras. O quarto. As crianças. Se conseguisse voltar lá. Se conseguisse registrar aquilo. Teria algo real. Mas entrar de novo seria mais difícil. Agora estavam atentos. Estavam esperando. Ela precisava de outra forma. E foi então que a oportunidade apareceu. No dia seguinte, no restaurante, ouviu uma conversa que mudou tudo. 2 técnicos sentados numa mesa falavam sobre um evento. Mansão Valença, disse um deles. Semana que vem. Evento grande. Sistema de som, iluminação, telão. Telão. Mirela parou. Fingiu limpar a mesa mais perto. Vai ser transmissão interna também. Continuou o outro. Coisa grande. Tudo ao vivo lá dentro. O coração dela disparou. Telão. Aquilo não era só uma oportunidade. Era uma arma. Se conseguisse acessar aquele sistema, se conseguisse colocar a verdade ali, na frente de todo mundo, não teria volta. Não teria como esconder. Não teria como manipular. Ela respirou fundo. A decisão veio na hora. Naquela mesma tarde, abordou um dos técnicos quando ele saiu do restaurante. Posso falar com você? Perguntou. O homem olhou, desconfiado. Depende. Mirela hesitou por um segundo. E então disse a verdade. Não toda, mas o suficiente. Falou das crianças, do perigo, da necessidade. O homem ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou alguns segundos sem dizer nada. Depois suspirou. Isso é loucura, disse. Eu sei. Você pode morrer. Eu sei. Silêncio. Mais alguns segundos.
Então ele passou a mão no rosto. Se isso for verdade, começou. Cortou Mirella. Ele a encarou, tentando decidir, pesando, calculando. Finalmente, falou. Eu consigo te dar acesso, disse. Só isso. Depois, você tá sozinha. Mirella assentiu. Era tudo o que precisava. Obrigada. Eles trocaram contatos, combinaram detalhes. E quando ele foi embora, Mirella ficou parada na calçada, olhando o movimento da rua. Agora não havia mais volta. O plano estava em movimento. Mas o que ela ainda não sabia era que, enquanto ela se preparava para expor a verdade, Vanessa já estava se preparando para garantir que ninguém sobrevivesse para contar. A noite do evento chegou com um silêncio estranho dentro de Mirella. Não era calma, era foco. Vestiu o mesmo uniforme simples, prendeu o cabelo com firmeza e olhou para o espelho por alguns segundos. A imagem refletida ali não era apenas a de uma garçonete. Era alguém que estava prestes a enfrentar algo muito maior do que si mesma. Vai dar certo, sussurrou. Mas, no fundo, sabia. Aquilo podia dar muito errado. Quando chegou à mansão Valença, tudo parecia ainda mais grandioso do que na primeira vez. Carros de luxo alinhados na entrada, fotógrafos posicionados, convidados chegando com roupas impecáveis, sorrisos ensaiados. Era o tipo de evento que apareceria nas capas de revistas no dia seguinte. E ninguém ali fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Mirella entrou pela área de serviço com um crachá improvisado que o técnico tinha conseguido para ela. O segurança na entrada analisou por alguns segundos. Tempo demais. O coração dela bateu forte. Mas então ele devolveu o crachá. Pode passar. Ela entrou e não olhou para trás. Dentro da mansão, o movimento era intenso. Técnicos ajustando cabos, garçons organizando bandejas, funcionários correndo de um lado para o outro. Perfeito. Confusão suficiente para ela passar despercebida. Encontrou o técnico perto do palco principal. Tá tudo pronto, disse ele, sem olhar diretamente para ela. Quando você me der o sinal, eu jogo tudo no telão. Vai travar o sistema? Vai. Ninguém desliga. Mirella assentiu. Era isso. Agora só faltava a parte mais difícil. As provas finais. Ela precisava voltar até o quarto. Precisava garantir que as crianças estavam vivas. Precisava mostrar isso. Caminhou pelos corredores com passos controlados, como se estivesse indo cumprir uma tarefa qualquer. O coração batia forte, mas o rosto permanecia neutro. Chegou à porta. Parou. Respirou fundo. Empurrou. O cheiro era o mesmo, mas algo estava diferente. Você veio, disse Lúcia, já dentro do quarto. A expressão dela era outra. Mais tensa, mais desesperada. Eles estão pior, disse, apontando para os bebês. Mirella se aproximou e sentiu o impacto. Os três estavam mais fracos. A respiração irregular. A menina chorava sem força. O desespero subiu como um soco no peito. Eles precisam sair daqui hoje, disse Mirella. E vão, respondeu Lúcia. Ou morrem. O silêncio caiu pesado. Eu vou expor tudo, disse Mirella. Hoje, na frente de todo mundo. Lúcia encarou, por alguns segundos, e então assentiu, como alguém que finalmente aceita o inevitável. Então faz logo, disse, porque ela já sabe. O coração de Mirella travou por um segundo. Como assim? Ela perguntou de você hoje, respondeu Lúcia, e não foi de um jeito normal. Mirella respirou fundo, sem tempo, sem margem de erro. Se abaixou, pegou a menina no colo. O corpinho estava quente, frágil, mas quando sentiu o contato, a criança se agarrou a ela. Como se soubesse. Eu vou tirar ela daqui, disse Mirella. E os outros? Depois, respondeu. Primeiro, o mundo precisa ver. Lúcia hesitou, mas não impediu. Apenas envolveu a criança num cobertor e entregou. Se algo der errado, começou. Não vai, cortou Mirella. Mas as duas sabiam. Podia dar. E muito. Mirella saiu do quarto com a criança escondida sob o avental. Caminhou pelos corredores. Cada passo calculado, cada olhar evitado. Ninguém percebeu. Ainda.
Quando chegou ao salão principal, o evento já estava no auge. Música suave, taças erguidas, conversas elegantes. No palco, Leonardo e Vanessa, prontos, perfeitos. Mentira pura. Mirella se posicionou na lateral. Olhou para o técnico. Ele assentiu. Tudo pronto. Leonardo pegou o microfone. Quero agradecer a presença de todos. Começou. A voz firme, controlada. Vanessa ao lado, sorrindo. Segura, confiante. Mirella respirou fundo. Era agora. Saiu da lateral. Entrou no centro do salão. Os primeiros olhares vieram. Confusão. Estranhamento. Uma garçonete não deveria estar ali, muito menos com algo nos braços. Com licença, disse ela, com a voz firme. O salão silenciou. Leonardo parou. Vanessa congelou. E então viu. O bebê. O sorriso dela morreu. Segurança! Gritou imediatamente. Mas já era tarde. Mirella olhou para o técnico e deu sinal. O telão acendeu. Primeira imagem. As pulseiras. Valença. 3 nomes. Silêncio. Total. A segunda imagem veio. O ultrassom. A assinatura. A prova. Os murmúrios começaram. Leonardo olhou. Confuso. Perdido. Isso não pode ser, murmurou. Mirella deu um passo à frente. Seus filhos estão vivos, disse. A frase caiu como uma bomba. Vanessa avançou. Ela está mentindo, gritou. Isso é uma armação. Mas então, o áudio começou. A voz dela, clara, fria, planejando, eliminando. Silêncio absoluto. Ninguém respirava. Leonardo virou lentamente. Olhou para Vanessa. Não havia mais dúvida. Não havia mais negação. Só verdade, crua, brutal. Você fez isso? Perguntou. A voz dele não era alta, mas era pior. Era vazia. Vanessa tentou falar, negar, mas não conseguiu, porque tudo já estava ali, exposto, gravado, irrefutável. Mirella deu mais um passo e entregou o bebê nos braços dele. Ela é sua. O momento parou. Leonardo segurou a criança e algo dentro dele quebrou. As mãos tremiam. Os olhos encheram. Minha filha, sussurrou. O salão explodiu. Gritos. Câmeras. Choque. Vanessa tentou fugir, mas foi impedida. Seguranças. Depois polícia. Era o fim. Mas para Mirella, era só o começo, porque naquele momento, ela não fazia ideia de como sua vida estava prestes a mudar para sempre. Nos segundos que se seguiram, o salão deixou de ser uma celebração e se transformou em um campo de ruínas sociais. O luxo ainda estava ali, intacto nas paredes, nos lustres, nas roupas caras, mas a imagem tinha quebrado. E quando a imagem quebra diante de testemunhas demais, não há dinheiro suficiente para reconstruí-la. Leonardo ainda estava no centro de tudo, ajoelhado emocionalmente, mesmo de pé. Segurava a filha com cuidado que misturava amor e culpa, como se temesse que ela desaparecesse e se soltasse por um segundo. Os olhos percorriam o rosto pequeno da criança como quem tenta recuperar anos perdidos em poucos segundos. Eles estão vivos mesmo? Perguntou, a voz falhando. Mirella assentiu. Tem mais 2. No fundo da casa. Estão doentes. A frase cortou o ar. Leonardo não pensou 2 vezes. Agora, disse, virando-se para os seguranças. Tragam meus filhos. Agora. O tom não era mais de um anfitrião educado. Era de um pai. E ninguém ousou questionar. 2 seguranças correram imediatamente. Outros começaram a abrir caminho entre os convidados. A polícia, que já havia sido acionada por alguém da imprensa, começava a entrar pela porta principal. Vanessa ainda tentava manter algum controle. Isso é absurdo, gritava. Isso é uma fraude. Essa mulher invadiu a minha casa. Mas ninguém mais acreditava. Não depois do áudio. Não depois das imagens. Não depois do bebê nos braços de Leonardo. Ela ainda tentou se aproximar dele, tocá-lo, recuperar espaço. Leonardo, você não pode acreditar nisso. Não chega perto de mim. A frase veio baixa, mas carregada de algo que ninguém ali ousou desafiar. Vanessa parou. Pela primeira vez,
O medo apareceu no rosto dela. Não o medo de perder status, mas o medo real, de quem percebe que acabou. Minutos depois, os seguranças voltaram. Lúcia vinha atrás, carregando um dos bebês. Outro segurança trazia o terceiro. O silêncio tomou conta do salão novamente. Os três estavam juntos. Pela primeira vez, Leonardo caiu de joelhos. Não de fraqueza, mas de impacto. Tentou abraçar os três ao mesmo tempo, sem saber como dividir o próprio corpo para caber aquele amor todo que tinha sido arrancado dele por tanto tempo. Chorou, sem vergonha, sem controle, como alguém que tinha perdido tudo e, de repente, estava recebendo de volta. Eu não sabia, repetia, como se aquilo pudesse justificar o que tinha sido roubado dele. Eu não sabia. Mirella observava de longe, sem se aproximar, sem interferir. Aquilo não era mais sobre ela. Era sobre eles, sobre o que precisava ser restaurado. A polícia se aproximou de Vanessa. As algemas apareceram. E, mesmo assim, ela ainda tentou lutar. Vocês não fazem ideia do que estão fazendo, gritou. Isso vai acabar com todo mundo aqui. Mas ninguém respondeu, porque todos sabiam. Quem tinha acabado ali era ela. Enquanto era levada, ainda tentou olhar para Mirella. Um olhar cheio de ódio, promessa, ameaça silenciosa. Mas, pela primeira vez, aquilo não teve efeito, porque Mirella não estava mais sozinha. Leonardo se levantou alguns minutos depois, ainda segurando um dos filhos, e procurou por ela. Quando a encontrou, caminhou até ela lentamente. O salão inteiro observava. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Mirella." Ele assentiu, como se estivesse gravando aquilo, como se fosse importante. "Você salvou meus filhos." Ela balançou a cabeça levemente. "Eu só fiz o que ninguém fez por mim." O silêncio que seguiu não era desconfortável. Era respeitoso. Leonardo olhou para ela com mais atenção, como se, pela primeira vez, estivesse realmente enxergando. Não a garçonete, não a desconhecida, mas a mulher que teve coragem onde ninguém teve. "Se você não tivesse entrado naquela porta", começou ele, mas não terminou, porque não precisava. Mirella sabia. Ele sabia. Todos sabiam. Algumas portas mudam destinos, e algumas pessoas são as únicas capazes de abri-las. Lá fora, as sirenes continuavam. A imprensa tomava conta. A história começava a se espalhar, mas, dentro daquele salão, naquele momento, só existia uma coisa: recomeço. Nos dias seguintes, o mundo descobriu. As manchetes vieram, as entrevistas, os julgamentos. Vanessa virou símbolo de tudo que há de mais frio no poder. O hospital foi investigado. Os envolvidos começaram a cair. E Mirella virou algo que nunca tinha imaginado. Visível, mas, diferente do que muitos pensavam, não foi isso que mudou a vida dela. Foi o que veio depois. Semanas mais tarde, Leonardo apareceu no pequeno restaurante onde ela trabalhava. Sem imprensa, sem anúncio, sem espetáculo. Apenas entrou, sentou e esperou. Quando Mirella se aproximou, ele se levantou. "Eu precisava vir pessoalmente", disse. Ela assentiu, sem formalidade, sem nervosismo. "E eu precisava te dizer que eu não quero te pagar por isso." Ela franziu a testa, surpresa. "Eu quero fazer melhor", continuou ele. "Quero mudar coisas que não deveriam existir. E você sabe exatamente quais são." Mirella ficou em silêncio. Ele continuou. "Eu posso investir milhões, mas você sabe onde isso realmente precisa chegar." Agora ela entendeu. Não era caridade, era construção. "Se for para mudar de verdade", disse ela, "eu topo." E foi assim que começou. Meses depois, o pequeno restaurante virou mais. Virou apoio, virou acesso, virou lugar onde ninguém era invisível. Os 3 filhos de Leonardo cresceram, com saúde, com presença, com tudo o que lhes foi negado. E Mirella não virou rica, não virou famosa, virou necessária. E isso vale mais, porque no fim, não foi o dinheiro que salvou aquelas crianças, não foi o poder, não foi a influência, foi uma escolha, a escolha de não ignorar,
A escolha de agir. A escolha de alguém que decidiu que, dessa vez, ninguém ia morrer invisível. E quando alguém faz essa escolha, o destino muda.